Estamos muito extremamente honrados de estar no púlpito do pastor Gentesin. Não é sempre que temos esta oportunidade. Bem, de qualquer forma, louvado seja Deus, sabe? É interessante se a gente vai sair para viajar. Nós vamos procurar por sites, hotéis, restaurantes e nós fazemos uma pesquisa. Mas muitos não fazem uma pesquisa sobre o lugar onde vão depois de morrer. Eles preferem acreditar que seja como um curto feriado e não uma eternidade. Por que é assim? Eu acredito que seja porque a maioria prefere acreditar naquilo que sempre ouviu e não questiona, mas não questionar algo que pode te deixar ignorante, desinformado, você pode estar no caminho errado. O homem mais sábio que já existiu foi o rei Salomão, exceto por Jesus. Ele disse em Provérbios 14:12, é um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E se você está aqui hoje e não é muito familiarizado com a Bíblia, não se diz um cristão, estamos aqui para lhe compartilhar algumas informações que vai te fazer tomar uma importante decisão. Então pedimos apenas que você se mantenha aberto. Até Mark Twain dizia, somos todos ignorantes apenas sobre coisas diferentes, certo? E outro homem sábio do mundo atualmente é o Dr. Chuck Missler, um professor da Bíblia, e ele disse, é certo que a única barreira para a verdade é aceitar que você já a tenha. Esta não é uma mensagem de condenação, é apenas uma mensagem de aviso. Sabe, qual pai não iria avisar seus filhos para não brincar numa rua movimentada? É isso que Deus está fazendo, está nos dando um aviso. Existe um inferno real, que é muito mais horrível que você possa imaginar, mas a escolha é sua. Você não precisa ir para lá. 12 anos atrás, quando essa experiência aconteceu, eu não queria contar para ninguém. Eu sou uma pessoa conservadora por natureza, eu sou um corretor de imóveis com minha própria empresa há 35 anos. E ser identificado por você esteve no inferno foi extremamente desconfortável para mim. Eu contei para um amigo próximo e minha mãe, 2 semanas depois, e se espalhou a partir daí. Fui sendo convidado por todo o país. Então, pelos próximos 7 anos, minha esposa e eu tiramos 2 dias de folga por semana, e nas férias nós viajamos para todos os lugares que nos convidam, e nós pagamos do nosso jeito, nunca aceitamos dinheiro de ninguém, tudo isso durante 7 anos. Daí uma editora veio até nós, depois de 7 anos a 5 anos, e nos perguntou sobre escrever o livro. Isto era algo que queríamos nos promover de maneira alguma. Mas eu fiquei feliz em escrever o livro, porque eu coloquei lá 120 versículos que falam sobre tudo que eu quero lhes contar e que já estão na Bíblia. Então, se você está aqui hoje e diz, não sei se acredito nesse cara, eu não estou aqui para te convencer a acreditar na minha experiência, eu estou aqui para te convencer a acreditar na palavra de Deus. E é só isso que importa. Então eu vou citar alguns trechos durante a mensagem, mas não sei se vou poder falar todos porque o tempo é curto. Mas você pode me perguntar, Bill, como você sabe que não foi apenas um pesadelo? Bem, há 3 razões e vou contar uma delas rapidamente. No caminho de volta dessa experiência, eu estava viajando de volta com o Senhor, o que ainda vou contar, mas nós chegamos em cima da nossa casa e eu vi meu corpo caído no chão. Então isso não foi uma experiência de quase morte, isso foi uma experiência fora do corpo, que se classifica como uma visão. Em 2 Coríntios 12, 1 e 2, Paulo dizendo a respeito de uma visão do céu. Ele disse que foi levado do corpo fora dele, ele não sabe. Bem, o Senhor me mostrou que eu deixei meu corpo e quando voltei, esse corpo não tinha forças para aguentar os horrores do inferno. As memórias e pensamentos ficaram voltando à memória e eu sabia que estavam morrendo. E eu fiquei em estado de choque e comecei a gritar. Meus gritos acordaram minha esposa, então eu gostaria que ela contasse como ela me encontrou. Certamente. Isso foi em 23 de novembro de 98, e nós costumávamos participar de um encontro de oração todo domingo à noite. Não havia nada em comum sobre aquela noite. Nós nunca tínhamos estudado o assunto inferno. Ambos somos cristãos há muito tempo, e nós fomos dormir por volta de 11, 11h30, e eu acordei com gritos vindos da sala. E a primeira coisa que fiz foi olhar para meu relógio digital, e era 3h23. Bill acordou às 3 da manhã. Então, é daí que vem o título 23 Minutos no Inferno. Então, eu fui para o corredor e eu encontrei meu marido num estado que eu nunca o vi assim. Qualquer um que conhece o Bill sabe de sua natureza calma e conservadora, muito equilibrado. Então, ver seu marido numa posição fetal no chão da sala, com suas mãos na cabeça, chorando de terror e tormenta, foi além de chocante. Eu pensei, ele está morrendo? Será que ligo para a emergência? E ele começou a gritar, ore por mim, porque o Senhor me levou para o inferno. E quando ele falou essas palavras, eu senti um alívio e paz interior. E eu sabia que era de Deus. E eu comecei a orar por ele, e o Senhor muito graciosamente tirou a tormenta e o medo de sua mente.
Mas ele manteve a lembrança do que aconteceu, para que pudesse nos compartilhar sua história. E nós agradecemos a cada um de vocês aqui hoje. Vocês estão aqui pela graça divina. Dê o inferno a eles, querido. Não é ela maravilhosa? Louvado seja o Senhor. Ela é ainda mais bonita por dentro, por isso, louvado seja o Senhor. Sou um homem abençoado. Bem, de qualquer forma, só para explicar algumas coisas antes de contar o que aconteceu. Você pode perguntar, e a respeito do homem rico do inferno? Ele perguntou a Abraão se poderia mandar Lázaro de volta para avisar meus irmãos sobre este lugar, e Abraão disse, mesmo se alguém voltasse da morte, eles não se converteriam. Então viu por que Deus iria mandar você? Bem, há duas razões para esse caso. Número 1, não estava morto, não voltei dos mortos. Essa foi apenas uma visão. Número 2, não estou falando para ninguém. Olhe para mim e seja persuadido. Sou apenas instituído para apontar as escrituras para estas pessoas, para que estes possam se convencer. Mas ainda, como um cristão poderia ver o inferno? Tenho sido cristão há 41 anos e isso aconteceu há 12 anos. Apenas uma visão, e na visão você pode viajar com Paulo e João a respeito do céu. Ezequiel, no capítulo 8 e capítulo 3, foi levado por uma carruagem em Jerusalém e foi mandado que ele comesse, que sentisse a doçura no seu estômago, e ele chorou com ele. O que quero dizer é que numa visão você pode entrar no seu corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44 fala a respeito de um corpo natural e um corpo espiritual. E é bem real, como um corpo físico. Você pode viajar como eles fizeram. Em Atos 12, 9, quando Pedro foi solto da prisão e foi solto, mas ele achou que estava tendo uma visão. Então ele não podia dizer a diferença entre a realidade e a visão. Então é assim o quanto real uma visão pode ser. Isso não é para comparar minha experiência com nenhum desses grandes homens. Isso é para te dar uma base nas escrituras de como isso ocorreu. Outra coisa que foi única a respeito desta visão, Deus escondeu na minha mente que eu era um cristão, Ele bloqueou isso na minha mente, e você diz, onde está isso na Bíblia? Lucas 24:16, Jesus apareceu aos seus discípulos no caminho de Emaús e disse que seus olhos estavam fechados para que não o conhecessem. Os comentários de John MacArthur e Matthew Henry diz que eles foram privados por Deus de reconhecê-lo. Deus escondeu isso de suas mentes. Outros exemplos disso são em João 20:14, Lucas 18:34, Daniel 4:34. E isso é para ter uma ideia que Deus pode bloquear algo em sua mente se Ele quiser. É claro que Ele pode fazer qualquer coisa, eu estou dando uma base bíblica. Ele fez isso na minha vida por uma razão que vou explicar a seguir. A última coisa que eu queria dizer rapidamente antes de entrar nessa parte, você pode dizer, Bill, eu, um cristão, eu não preciso ouvir sobre o inferno. Apenas 3 rápidas razões. Uma, quando você entende o quanto severo o inferno é, você vai dar mais valor à sua própria salvação. E do nosso ponto de vista, muitos cristãos não acreditam no inferno hoje. Muitos acreditam no aniquilacionismo, que é o ensino que diz que você deixa de existir se negar a Jesus. Isso não é verdade. Jesus disse em Mateus 25:40, deixou claro que iremos para uma vida eterna, um castigo eterno. Eternamente é o mesmo que a palavra aionios. Então, como o céu é eterno, o inferno é eterno. Há muitos outros versículos, então você vai agradecer graças a Deus do que Ele nos salvou. Glória ao Senhor. Amém? Número 2, vai fazer você andar mais temente a Deus. Sabe, muitos na igreja hoje vivem um estilo de vida comprometedor, eles vivem em pecado e não pode ser assim. Salmo 89:7 diz que Deus é grande e temido por todos na Assembleia dos Santos. E na palavra temor há a palavra eros, que significa tremer em terror. Sabe, Moisés foi chamado amigo de Deus e também que temia e tremia excessivamente. Então, quanto mais eu e você. Sei que somos um povo que diz Abba Pai, Pai, Papai, mas temos que ter um saudável referencial de temor do Deus Todo-Poderoso. E o respeitar não vivendo em pecado. E o temor do Senhor nos traz isso. Provérbios 16:6 diz, pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Em Jeremias 32:40 diz, e o meu temor dos seus corações para que nunca se apartem de mim. Então é por isso que o temor de Deus te mantém andando firme, e é pela sua graça que Ele nos dá a habilidade de andar em santidade. E a terceira razão é que isso também lhe dá uma paixão pelos perdidos, um desejo de testemunhar. E o Cristo disse que somente 2% dos cristãos se importam em dar testemunhos. E isso é triste, porque é para isso que fomos chamados, para testemunhar, conforme está em 2 Coríntios 5, 10 e 11. Sabemos o que quer dizer temer ao Senhor, por isso procuramos levar as pessoas à verdade. E sabendo que estão falando sobre o trono do julgamento da recompensa para os cristãos. A maioria dos comentários concordam que ele está falando sobre o julgamento do inferno em geral. Então, quando você entende o quão severo o inferno é, você será mais persuasivo com as pessoas. Em Ezequiel 33:8 diz, e se eu falhar em avisar um pecador dos seus maus caminhos, seu sangue será cobrado de minhas mãos. Essa é uma palavra muito forte. E diz o mesmo texto em Atos 20:26 e Atos 18:6.
Colossenses 1:28, Cristo em vocês é a esperança da glória, por isso proclamamos advertido a todo homem, então isso vai te dar uma paixão, um desejo de querer avisar as pessoas. Por isso é importante para nós sabermos sobre o inferno. Fomos àquele encontro de oração, fomos para casa e minha esposa disse: não havia nada diferente sobre aquela noite, eu nunca estudei sobre o inferno, eu não tinha nenhum interesse nisso, não assisti filme de terror, nada a ver com isso, eu nunca tinha uma visão antes e eu acordei às 3 da manhã para pegar um copo de água e de repente eu fui puxado para fora do meu corpo, como se fosse sugado pelo corpo, e eu me senti caindo pelo ar, descendo um longo túnel e ficava cada vez mais quente. Daí eu entrei numa área de uma caverna aberta, daí eu caí no chão de pedra do inferno e olhei e vi grades, e estavam encravados em paredes de pedra. Eu estava, na verdade, em uma cela de prisão nojenta, fedorenta e suja, com um calabouço, e eu não pude acreditar que estava lá. Quando cheguei aqui, porque estou aqui, estava completamente acordado, consciente, não estava sonhando. Isaías 24:22 diz: eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão. Provérbios 7:27 menciona descer para o inferno em câmaras da morte, e em câmaras quer dizer quartos. Jó 17:16 diz: será que ela vai descer aos quartos do mundo dos mortos? Eu poderia continuar com as escrituras, mas o primeiro lugar onde pude me encontrar estava realmente em uma cela de prisão, estava com o rosto para baixo e o calor era muito além do normal para continuar vivo. E eu pensei: como eu posso ainda estar vivo neste calor? Eu percebi que dificilmente conseguia me mover, o que há de errado com o meu corpo, mas você não tem forças no seu corpo. Em Isaías 14:9-10 diz que o inferno está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Todos dirão a você: você também perdeu as forças como nós. Salmo 88:4 diz: sou contado entre os que descem a cova, eu sou como um homem que já não tem forças. Eu sei que não parece muito, mas você já teve uma gripe e se sentiu fraco? Bem, isso é 1000 vezes pior. Cada movimento exige um esforço tremendo. Atos 17:28 diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, até os movimentos vêm de Deus, não é automático. Eu olhei para cima e vi 2 enormes feras em uma cela. Eu ainda não tinha percebido que eram demônios, mas tinham aparência de répteis, escamas por todo o corpo. Mandíbulas enormes, olhos profundos e garras com cerca de 30 centímetros. Particularmente, esses 2 tinham cerca de 4 a 5 metros de altura. Isso não é exagero, eu poderia te dar um trecho nas escrituras sobre isso. Eles estavam passando na cela como animais ferozes e enjaulados, e eles tinham um ódio extremo de Deus. Eles estavam blasfemando e maldizendo a Deus. Nós sabemos que blasfêmia vem do âmbito demoníaco. Apocalipse 13:6 e Tiago 2:7. Eles voltaram aquele ódio contra mim. E eu pensei: o que eu fiz para eles? Mas um pegou e me jogou contra a parede. E eu senti ossos quebrando e cair. Não acreditava que estava passando por aquilo. Eu senti a dor, mas percebi que grande parte estava sendo guardado. E o Senhor me explicou no caminho de volta que Ele permitiu que eu sentisse apenas um pouco da dor, para que eu pudesse relatar às pessoas. Não é metafórico, não é uma parábola, não é estado da mente. É literalmente uma dor real que você sentirá no inferno. Então, quando eu achei que era suficiente, o outro me pegou e cravou suas garras no meu peito. Simplesmente abri a minha carne. Eu não pude acreditar que ainda existia isso. Eu percebi que tinha um corpo. Mateus 10:28 diz: tenho medo daquele que pode destruir tanta alma como o corpo no inferno. E em Lucas 16, o homem rico tinha língua e olhos, ele tinha um corpo, mas sobrevivia a tudo isso. Eu percebi que não havia sangue ou água saindo das feridas. Mas Levítico 17:11 diz que a vida na carne está no sangue. Bem, não há vida no inferno, então não há sangue. Zacarias 9:11 diz: libertarei os seus prisioneiros de um poço de água. Não há nenhuma gota de água no inferno. E essas criaturas não têm nenhuma piedade de você. Eles te odeiam com intenso ódio e nenhuma piedade. Mas em Salmo 103:17 diz que a misericórdia do Senhor está sobre aqueles que o temem. Mas eles não o temem no inferno. Então eles não têm este benefício. E nesta hora tudo ficou escuro. Eu acredito que a presença de Deus estava lá para iluminar. Eu pude ver e descrever como as pessoas pareciam. Mas eu pude presumir que seu estado natural é de completa e densa escuridão. Lamentações 3:6 diz: fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Em 3:2 diz sobre escuridão eterna, mas não é apenas escuro. Você pode sentir a escuridão e não é exagero. Êxodo 10:21 fala sobre uma escuridão palpável, porque há apenas ódio e maldade neste lugar, nenhuma espécie de amor. O medo penetra suas células na escuridão, por todas as células do seu corpo. Daí eu fui tirado da cela. Eu fui para perto de uma grande e furiosa cova de fogo.
E essa cova tinha cerca de 1,5 km quando eu reparei, e havia chamas subindo até o alto desta caverna. Literalmente chamas, não era metafórico nem parábola, era fogo de verdade. Salmo 11,6 diz que sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Salmo 140,10 diz, caiam brasas sobre eles, sejam lançados ao fogo em covas profundas. Mateus 6,49 diz que os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles em fornalha ardente, mas é fogo de verdade. E quero te dar mais uma passagem que prova isso. Por causa da severidade, para você entender o fogo. Em Apocalipse 9,2, diz que durante a tribulação o abismo sem fim estará aberto. Diz que há uma densa fumaça e que o nosso ar e só escurecerão com a fumaça do abismo. Então não poderia ser um fogo metafórico. Por criar fumaça de verdade tem que haver fogo de verdade para criar aquela fumaça que cobre o sol. Então é fogo real e literal que você sente no inferno. Eu poderia dar muito mais versículos, mas este foi o primeiro instante que vi pessoas. Havia pessoas dentro desta cova literalmente queimando. É a visão mais horrível ver uma pessoa em chamas. Muitos de vocês nunca viram isso. Sua carne pendurada nos ossos. Foi tão terrível ver aquilo. Salmo 49,40 diz, a aparência deles se desfará na sepultura. E elas gritavam e queimavam. Eu sei que isso é horrível, mas eu preciso lhes dizer quão terrível é o fogo do inferno. E os gritos eram tão altos. E eu queria fugir do som daquelas pessoas gritando. Mas você não pode, você tem que aguentar isso. Você já ouviu alguém gritando alto? É terrível. Há milhões de pessoas gritando. É ensurdecedor. Isaías 57,21 diz, para os ímpios não há paz, diz o meu Deus, nenhuma paz, de nenhuma forma. E de novo Isaías 32,18 diz, o meu povo habitará em morada de paz. Você não descansa lá e nem sofre em silêncio. Eu entendi que estava nas profundezas da terra. E há mais de 49 versículos que falam de onde o inferno é localizado. E eu entendi que estava em um lugar muito profundo. Veja Ezequiel 26,20, Números 16,32. Eu desci quando fui e eu subi quando eu saí. E havia diferentes níveis de tormenta, graus de punição, e eu percebi isso. Eu não sei em que nível eu estava, mas lembre, Jesus disse em Mateus 23,14, por isso serão castigados mais severamente. Em Mateus 10,15 ele diz que no dia de julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Veja, há mais tolerância. Em Hebreus 10,28 diz, com mais severo castigo julgam vocês que merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus. Então há uma punição maior, enfim, não existe um nível confortável no inferno, é tudo horrível, muito além do que se possa imaginar. Por isso Jesus nos avisou sobre o inferno, 46 versículos ele deu sobre o inferno, e 18 desses versículos são sobre o fogo do inferno. Então ele está nos avisando, realmente existe um inferno e ele não quer que você vá para lá. Eu queria falar com minha esposa, nós somos muito próximos. Eu sabia que nunca haveria de novo, ela não fazia ideia de onde eu estava. Eu nunca poderia explicar a ela que ficaria lá por toda a eternidade, e esse pensamento foi extremamente atormentador. Para todo sempre você não poder falar para ela, e ela não saberia onde eu estou. Eu queria falar com alguém, qualquer pessoa, mas você é privado disso, você fica em total isolamento, mesmo que havia pessoas na cova queimando, elas ficavam separadas, você fica sozinho, você não tem o prazer de conversar com ninguém, é isolado, é ficar inútil, à toa. Você não tem propósito nem destino nenhum. Eclesiastes 9,10 diz, para onde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria, e não importa se é alguém famoso aqui, ninguém saberá quem é você lá. Eclesiastes 6,4 diz, nas trevas seu nome fica escondido, você não tem identidade, ninguém vai saber quem é você e você é esquecido no inferno. Salmo 88,12, Isaías 26,14. Os cheiros no inferno são tão repugnantes, podres e nojentos, pior que qualquer esgoto aberto que você possa imaginar. E adicionado a enxofre. Sabe, se você for para o Havaí no vulcão, você não pode passar de certo ponto, porque as toxinas que saem do vulcão, que é enxofre, vai te matar se você o respirar. Sulfur é outra palavra para enxofre. Então é isso que você respira no inferno, sulfur. E é tóxico, e eu pensava, como posso estar vivo respirando esse ar putrificado e imundo? Lembre, Jesus repreendeu o espírito imundo. Marcos 9,25, isso não é pior porque não há muito ar para respirar. Não é como aqui que podemos puxar uma boa e profunda respiração, você tem que lutar por um pouco de ar. E eu vou lhes demonstrar. É assim que você respira no inferno por toda a eternidade, assim. Isso é o máximo de ar que você consegue.
Você pensa, eu vou morrer a qualquer momento, não consigo viver com tão pouco ar. Esse é o sentimento que terá por toda a eternidade, vezes Isaías 42:5. Que Deus dá fôlego às pessoas sobre a terra. Você não está sobre a terra, você está bem abaixo dela. É turbulento, é confuso, não é ordenado como a gente gosta. Jeremias 21, Isaías 45:16 falam sobre um lugar de eterna confusão. Jó 10:22 fala sobre um lugar de desordens. Nós gostamos de coisas em ordem na vida, é caótico, é confuso, é turbulento no inferno. Você precisa dormir no inferno, assim como precisamos dormir aqui. Só fiquei lá 23 minutos, mas senti como se fosse 23 semanas e eu estava fisicamente absolutamente exausto. Eu queria só descansar meus olhos. Descansar, mas não há descanso nunca. Então, por toda a eternidade você tem que fazer isso, assim como aqui. Se você ficar acordado 2 noites, você se sente destruído após 2 noites. Bem, é assim que você ficará para sempre, sempre, vai piorando. E em Apocalipse 14:11 diz que a fumaça do tormento sobe para todo sempre e não há descanso dia e noite. Não há descanso das tormentas e nem de nada. Porque Isaías 57:20 diz, mas os ímpios são como o mar agitado, incapazes de sossegar, sabe? O mar sempre se movendo. Mas novamente o descanso é uma bênção de Deus. Porque o Salmo 127:2 diz que é o Senhor quem concede sono aos seus amados. Você não é seu amado lá. Eu estava de pé, próximo a essa cova de fogo, e vendo pessoas realmente queimar, e demônios atormentando pessoas. Foi a visão mais terrível, ver pessoas em chamas e queimando e sem esperança, e perdidas com demônios as atormentando. Eu estava perto dessa cova de fogo e estava embaixo desta caverna. E ao redor de todas as paredes, das paredes da caverna, havia criaturas demoníacas de todos os tamanhos e formatos, criaturas distorcidas, deformadas, grotescas, horríveis, nenhuma simetria em seus corpos, uma perna maior que a outra, um braço menor que o outro, grotescas, feias, algumas com 70 a 90 centímetros de altura, algumas com 3, 4 metros de altura. Havia demônios que pareciam com aranhas, elas tinham cerca de 1 metro. E não estou exagerando. E não há nas escrituras trechos sobre aranhas no inferno. Mas Apocalipse 9 descreve um demônio que sai do abismo sem fim e é algo com uma aparência bizarra que João tentou descrever. Mas enfim, há cobras. Por todo lugar havia cobras e vermes. Vermes por todo lugar, milhões de vermes. E Jesus falou, onde os vermes não morrem e o fogo não se apaga. E é isso que tem lá, ele usou a palavra vermes. Então realmente tem vermes sobre você. Isaías 14:11 diz, onde você vai se deitar em cima de vermes, vão te cobrir. Ele usa a palavra vermes no original. Quero dizer, isso é real e eu aprendi isso com John MacArthur. Em Ensino sobre o Inferno. Ele disse que se um animal morto está sendo comido por vermes, eu sei que isso é nojento, mas acompanhe comigo. Se a carne é comida pelos vermes, assim que a carne é consumida, os vermes morrem. Eu nunca percebi isso, mas eles morrem depois de consumir toda a carne. É por isso que Jesus falou, onde os vermes nunca morrem, porque a carne nunca é totalmente consumida. Em Jó 24:20 diz, os vermes o devoram com gosto, por toda a eternidade. Isso é nojento o suficiente? Você tem fome, não pode comer no inferno nunca. Nós acabamos de sair de uma festa de 21 dias, você sabe como é nunca comer novamente? Nunca, imagine. Não tem nada para beber, nem uma gota. Se eu fosse lhe dar uma gota de água, não iria satisfazê-lo, não iria lhe ajudar. Mas no inferno você faz qualquer coisa por aquela gota de água. Qualquer coisa, como aquele homem rico queria uma gota. Ele ainda está esperando por aquela gota 2000 anos depois. Ele nunca vai ter. O nível de medo no inferno é muito além do que você possa imaginar. Todos nós já passamos por algum tipo de medo na vida, talvez um acidente de carro. Lembra-se do medo antes do impacto, o medo que pula na garganta? Se você pegar isso e multiplicar em 1000 e ficar assim. Quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive para que vocês possam entender como é o medo. Eu costumava surfar muito quando eu tinha 17 anos. Estava com alguns amigos, enfim, vou contar brevemente. Eu estava na minha prancha e veio um tubarão de uns 3 metros.
Mordeu minha prancha pela metade, eu estava na água, ele voltou, pegou minha perna e me puxou debaixo d'água. Sabe uma coisa sobre tubarões-tigre? Eles são dos mais insistentes, eles não te soltam. E então minha perna estava em sua boca. E eu estava debaixo d'água. Você pode imaginar o medo que senti naquele momento? Ou pelo menos pode imaginar esse medo pálido? É incomparável com o que você sente no inferno. Não iria nem contar. E eu agradeço a Deus que o tubarão abriu sua boca e me deixou ir. Isso foi um milagre de Deus. Amém? E o mais milagroso é que não ficou nenhuma marca na minha perna. Isso é impossível. Deus já estava cuidando de mim. Eu nem era cristão ainda, mas eu fui salvo logo após isso. Então, louve a Deus. Graças a Deus, ainda tenho minha perna. Obrigado, Senhor. Você pode perguntar, Bill, por que o inferno é tão horrível? Por que Deus faria um lugar terrível assim? Em Mateus 25:41, Jesus disse que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Primeiro, ele não pretendia que o homem fosse para lá. É para o diabo e não para os homens. Mas a palavra preparado tem o mesmo sentido usado em João 14:2, que é preparado um lugar para nós no céu. Preparando, e nessa preparação que ele fez foi, veja Tiago 1,17. Tudo de bom que recebemos vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Então toda coisa boa que gozamos vem de Deus. Então o que Deus fez foi apenas retirar seus atributos. Ele retirou sua bondade do inferno, do seu preparo. Veja, o inferno é escuro, porque 1 João diz que Deus é luz. Só a morte no inferno, porque João 1,4 diz Deus é vida. Só a ódio no inferno, porque 1 João 4,16 diz que Deus é amor. Não há misericórdia no inferno, porque Salmo 36,5 diz que sua misericórdia está no céu. Não há forças no inferno, porque o Salmo 18,32 diz que o Senhor é quem nos dá forças. Não há água no inferno, porque Deuteronômio 11,11 diz que a água é chuva do céu. E não há paz no inferno, porque Isaías 9,6 diz que ele é o príncipe da paz. Louvem a Deus. Então, veja, se Deus se retira, tudo de bom vai com ele. Não há nada de bom sem Deus. Então, se você é uma pessoa que diz, não quero Deus na minha vida, bem, há um lugar preparado para quem não quer Deus na sua vida. Você vê porque o inferno é tão horrível. Ele tirou seus atributos. As pessoas olham as árvores verdes, os oceanos e o céu e dizem, não é maravilhoso a mãe natureza? Não é a mãe natureza que nos deu isso? É o Deus Pai que nos deu isso. Louve ao Senhor. Obrigado, Senhor. Eu comecei a subir desse túnel e aquela absoluta escuridão. E de repente uma luz brilhante apareceu. Eu sabia imediatamente quem era. Daí eu disse, Jesus! Jesus! Eu não vi seu rosto. Eu só vi uma figura de um homem em meio a um brilho, puro santo brilho, como nenhuma luz que já vi. E eu caí a seus pés como se tivesse morrido. E eu não sei o que aconteceu lá, mas em Apocalipse 1,16, João, quando o viu, disse que brilhava mais que o sol e ele caiu como morto. Enfim, depois de um tempo ele me tocou com pensamentos. E enquanto estava lá aos seus pés, que eu percebi, porque ele foi para a cruz. E não preciso ir para aquele lugar. Eu fui tão grato pela cruz, eu fui tão grato pelo que ele fez por nós. Louvem a Deus. Eu não queria fazer pergunta, eu só queria o adorar. Tudo que você quer fazer é adorá-lo em sua presença. Eu dizia, obrigado, Jesus, eu te adoro, Senhor, eu te agradeço por tudo que fez. Obrigado, Jesus, pela cruz, obrigado pela cruz, Senhor. Eu só ficava lá repetindo isso. Mas depois de um tempo, pensamentos vieram à minha mente e ele respondia aos meus pensamentos. Em Salmo 39,2 diz que ele conhece a todos os nossos pensamentos. E eu pensei, Senhor, por que o Senhor me enviou para esse lugar terrível? Ele disse, porque as pessoas não acreditam que o inferno é real. Até alguns do meu povo não acreditam que o inferno existe. Aquilo me surpreendeu, eu achava que todo cristão acreditava no inferno, mas eu descobri então que muitos cristãos não acreditam, eles acreditam em universalismo, aniquilacionismo, dormir da alma, todo tipo de coisa, menos que o inferno real. E eu pensei, Senhor, por que aqueles demônios me odeiam tanto? E ele disse, porque você é feito à minha imagem e eles me odeiam. Lembra de João 15,18, Jesus disse, eles já me odiavam antes de odiar você, esses demônios te odeiam. E eu pensei, Senhor, não quero contar para ninguém sobre essa experiência, e eles vão pensar que eu fiquei louco, eu tive um pesadelo. Ele disse, não é seu trabalho convencer seus corações, é do Espírito Santo. Ele disse, só vai e conte a eles. Eu disse, Senhor, por que você me escolheu?
Mas ele não me respondeu. Então não tem ideia do porquê ele me escolheu. E era o menos plausível na minha opinião. Eu era apenas um corretor trabalhando todo dia com qualquer um. Eu não sou um Billy Graham. Eu gosto de coisas, bem arrumado, bem perfeito. Eu sei que todos nós somos, mas tenho mania dessas coisas. O inferno é o oposto. E nem gosto do verão, acho muito quente. Mas não importa, porque ele nos deu um trabalho a fazer. E não há ninguém mais importante que ninguém. Todos nós precisamos uns dos outros porque temos um trabalho a fazer. Sabe, eu me senti muito desconfortável dessa palavra durante 15 anos. Eu ficava com ânsia no estômago. Eu não queria ir, eu reclamava, eu nunca gostei de falar em público, todas essas coisas. Mas eu disse, Senhor, não gosto de ser identificado com alguém que esteve no inferno. Pessoas vão pensar que sou louco. Daí ele disse para mim, Bill, não sobre você ficar inconfortável, é sobre você ser obediente. Sim, Senhor, eu vou. Louve a Deus. Eu disse, Senhor, porque eu não te percebia, porque eu não te percebia. Ele disse, porque se você me percebesse, você teria esperança. Veja, se eu fosse um cristão, e eu era, mas ele escondeu isso de mim, eu saberia, graças a Deus, por me tirar daquele lugar. Mas eu não percebi aquilo. Mas ele queria que eu sentisse o que um não salvo sente lá. Sem esperança. E ninguém aqui tem a mínima ideia do que é ficar sem esperanças. Sua situação pode ser terrível, mas você sempre pode morrer para sair de lá. No inferno você não pode. Você vive por toda a eternidade porque você foi feito à imagem de Deus. Você nunca pode sair. E essa é a pior parte. Entender que 10 milhões de anos vão passar, não importa, você estará lá. Não há anjos para vir nos buscar. Nenhum amigo, ninguém vai vir te buscar. Não haverá nenhuma ajuda. Isaías 38:18 diz, aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Jesus falou, sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. Não há outro caminho, mas para aquelas pessoas é tarde demais. Esta é a decisão final. Nós subimos para a superfície da terra e nós saímos desse túnel de furacão, como Isaías 40:24. Mas eu pude ver pessoas caindo deste mesmo túnel que eu saí, e havia uma pessoa atrás da outra caindo neste túnel. Deus me permitiu sentir um pouco do seu coração. E ele chorou. Quando ele via pessoas caindo no inferno, eu disse, Senhor, não consigo aguentar sentir nem um pouco da angústia que sente da sua criação indo para o inferno. Eu não aguento, pare. Seu amor excede todo entendimento. Efésios 3:19 diz que ele nos ama muito além do que podemos entender. Ele não quer ver nenhuma pessoa ir para este lugar. É por isso que ele quer que nós cristãos estejamos indo, testemunhando, abrindo a nossa boca. Nós temos a palavra de vida para compartilhar com as pessoas. Ele é quem nos dá vida e ele quer que nós vivamos e não ir para aquele lugar horrível. Mas você pode perguntar, Bill, eu sou uma boa pessoa, não vou para este lugar. Isso é uma concepção errada, comum. As pessoas acham que se você é uma boa pessoa, boa obra, então vai para o céu. Não é baseado em ser bom, porque seu conceito de bom é diferente do de Deus. O céu e Deus são perfeitos. Tiago 2:10, mas se tropeça na lei em apenas um ponto, torna-se culpado inteiramente. Se mentimos uma vez, Apocalipse 21:8 diz, os mentirosos terão sua parte do lago de fogo. Roubamos uma coisa, 1 Coríntios 6:9 diz, nenhum ladrão entrará no céu. Se tivermos um pensamento pecaminoso, Jesus disse que é o mesmo que termos cometido adultério. Nenhum adúltero herdará o céu. Então, se vamos ser julgados assim, seríamos considerados inocentes? Todos seríamos culpados. Nenhum de nós pode chegar lá e dizer, Deus, eu sou bom, me deixe entrar no céu. Jó 15:16 diz que o homem é tão impuro que bebe iniquidade como água. Então é assim que aparecemos a Deus. Graças a Deus não é baseado desta forma, em ser bom. Não se convenceu ainda, já está como um apresentador secular de rádio com quem eu estava. Ele me disse, Bill, eu sou uma boa pessoa e meus pontos de vista, para justificar meu ponto de vista, eu não concordo com vocês, cristãos. Eu tenho um ponto de vista legítimo. Sou uma pessoa e eu acredito que deveria ir para o céu. Se Deus não me deixar entrar no céu, é culpado de crime de ódio, ele deveria ser preso e colocado na cadeia. É isso que penso para o seu Deus. Eu disse, certo, você acha que você é bom e deveria ir para o céu? Ele disse, isso mesmo. Daí Deus me deu uma analogia para ele ao vivo no ar. E eu disse, bem, digamos que você foi e encontrou a casa mais cara do país. E você bate na porta dele e você diz, com licença, eu vou morar com você porque eu sou uma boa pessoa. O que as pessoas diriam? Não é certo. Eles não te esperavam, você não tem nenhuma relação com eles. Eu disse, mas você anda por toda a vida, você não tem nada a ver com Deus. Você negou Jesus como filho de Deus. Esse é você o caminho para a casa dele. No final da sua vida, você tem a coragem de bater a porta e exigir que vai entrar na sua casa. Você nem o conhece. Você não tem nenhuma relação com ele. Seu pai é o seu criador, mas não é seu pai até você convidar Jesus para ser o seu salvador. You see that?
Gálatas 3:26, João 12, João 8:44, João 17:9, Romanos 9:7 e 8, todos explicam que Deus é seu Criador, mas não seu Pai. Então você não tem direito de estar em sua casa. É arrogante pedir para morar com alguém quando você nem o conhece. Ele disse, vocês cristãos são neuróticos, vocês pensam que são os únicos com a razão. Eu penso que todos os caminhos levam a Deus, é o que eu penso. Eu disse, bem, deixe-me dar outra analogia, porque ele não queria ouvir a Bíblia. Você não pode falar coisas da Bíblia para os seculares, eles te ignoram, daí Deus me deu uma analogia. Eu disse, bem, digamos que você me convida para jantar. Você me diz, Bill, você tem que ir a sul da estrada 95. Vira direito na rua principal, sobe o morro e chega na minha casa. O único jeito de chegar à minha casa. E eu te digo, sabe de uma coisa? Acho que vou para norte da estrada 95. Vou pegar a estrada da praia porque acho que todos os caminhos levam para a sua casa. E isso é o que eu acho. Mas você vai me dizer, Bill... Bill, você não vai chegar na minha casa, você não está seguindo as minhas instruções. Da mesma forma, Deus indica o caminho correto para a sua casa. Acho que Deus sabe onde ele mora. Amém? Tudo o que temos que fazer é seguir suas coordenadas. Isso não é ser neurótico, ele está sendo específico. Está lhe dando coordenadas específicas de como chegar à sua casa e não está tentando te manter de fora. Sabe, Deus não está lá em cima dizendo, eu acho que esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Não é assim. Todos nós, acima da idade da responsabilidade, estamos automaticamente a caminho do inferno. O 3:17-18 explica isso, nós já estamos condenados por causa do pecado. Então ele não está te enviando, você já está indo para lá. É por isso que ele veio, para ter tirado esse caminho. Tudo que você tem que fazer é olhar para a cruz. Ele disse, Deus não pode olhar além dos meus pecados? Eu não mato ninguém, Deus não pode olhar além dos meus pecados? Eu disse, não, por duas razões. Número 1, ele é um bom juiz e um bom juiz não deixa o criminoso ser libertado, certo? Ele tem que punir o criminoso. Da mesma forma, Deus tem que punir o pecado. Mas ele tirou essa punição com Jesus. Se você não aceita e nega Jesus, você é punido. A escolha é sua. Mas você nunca poderá pagar pelos pecados, porque somente o sangue de Jesus pode pagar pecados. O tempo não importa, porque mesmo se saísse do inferno, você ainda seria um pecador. Então, se você disser, eu paguei 2000 anos no inferno, você ainda seria um pecador. Então, o tempo seriam ações, e a Bíblia diz que somos salvos pela graça e não por ações. Isso não funcionaria. Mas outra razão, em Hebreus 12:29 diz... que Deus é fogo consumidor. Na 1:5 diz a mesma coisa. Isso quer dizer que, digamos que eu coloque a minha mão no fogo para pegar algo, o fogo me queima. Eu não diria. Por que aquele fogo me queimou? Isso foi muito feio da parte dele. Eu não fiz nada, aquele fogo. Eu não diria isso, diria? Por quê? Porque a natureza do fogo é queimar. Bem, a natureza de Deus é consumir o pecado. Então veja, o santo Deus e o homem pecador não são compatíveis, assim como sua mão e o fogo não são compatíveis. Se nos apresentamos à presença de Deus como estamos, nós seremos consumidos por sua natureza. Então, como pode o homem se apresentar à presença de Deus? Só há um jeito, temos que comparecer sem pecado. E como isso pode acontecer? Só há uma maneira. E se tem alguém que teve uma vida perfeita e nunca pecou nenhuma vez, essa pessoa é Jesus Cristo. E ele fica diante do Pai e diz, eu nunca pequei. Eu vou trocar minha justiça pelo pecado deles. Eu vou levar os pecados deles no meu corpo, se eles confiarem em mim, não nas obras. Tito 3:5 diz, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia ele nos salvou. Então, se confiarmos no que Jesus fez e não em nossas ações, então ele aceita a nossa confiança como justiça. Ele nos dá a sua justiça e pega nosso pecado e lava com seu sangue. Agora podemos ficar lá e parecermos ser sem pecado, porque ele levou nossos pecados. Isso não é um plano maravilhoso que Deus criou? Louve a Deus. Mas você pode dizer, eu não gosto deste único caminho que vocês cristãos têm. Você tem que ser grato por existir um caminho. Que Deus fez um caminho. Ele fez um caminho onde não existia caminho. Sabe, Deus te ama, por isso ele lhe deu livre-arbítrio para escolher. Cabe a você. Mas veja, em Apocalipse 21:8 ele disse, todos os incrédulos serão sua parte no lago de fogo. Então, se você disser, Bill, eu não acredito nisso, ele acabou de lhe dizer onde você vai acabar. Você manda você mesmo para o inferno. Suas próprias palavras vão te condenar, Jesus disse. Ele não está te mandando, suas próprias palavras te condenam, a escolha é sua. Ele te ama e não quer que você vá para lá. Sua alma é eterna, tão preciosa para Deus, tão valiosa. Então essa é a direção exata para o céu que te dou. João 3,36 diz, o que crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele.
Você tem que conhecer o Filho. Como se faz isso? 2 versículos. Lucas 13:3, Jesus disse: se não se arrependerem, vocês todos também perecerão. Temos que nos arrepender. E todo arrependimento significa ser humilde o suficiente para dizer: eu sou um pecador, eu não posso salvar a mim mesmo. Eu quero me afastar dos meus pecados, quero seguir a Jesus. Agora, sozinho você não consegue se afastar do pecado. Mas com o Espírito Santo e a graça de Deus, Ele te dá poder para se afastar do pecado. Você tem que se dispor, dizer: eu quero me afastar do pecado e se arrepender. Me perdoe pelos meus pecados. Isso é arrependimento. Em Romanos 10, 9 e 10 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você tem que acreditar com o seu próprio coração e confessar com a sua própria boca. Esta é a clara direção do céu. Não há outro caminho. Como Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer morar na casa dele, tem que ser do jeito dele. E é meu último versículo para vocês nessa noite hoje. Apocalipse 20:15 diz: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Ele tem um livro. E não seria terrível estar diante dele e ouvir ele te dizer: seu nome não está neste livro? Afaste-se de mim para o eterno lago de fogo preparado para o diabo e os seus anjos. É isso que ele vai te dizer. E ele não quer dizer isso. Mas você tem que fazer sua decisão aqui, agora mesmo, enquanto tem a oportunidade, porque eu estou te dizendo, um segundo depois que você morrer, é tarde demais. Não há um corte para pelos, não há amigos para te salvar, não há anjos para te proteger. Você morre sozinho. Daí vai ser muito tarde. E se você sair daqui hoje e disser: eu vou pensar nisso amanhã, seu coração vai endurecer e fica mais difícil te alcançar. Então há mais chance de você não se salvar. E você não sabe o amanhã. Então minha pergunta para você aqui essa noite é: você sabe se o seu nome está escrito no livro dele? Você tem que saber disto. Você tem que estar positivo quanto a isso. Se você tem alguma incerteza, você precisa saber hoje. E você pode saber disso agora mesmo, com todos de cabeça baixa e olhos fechados. Se você está aqui hoje e me diz: Bill, eu não sei se o meu nome está escrito no livro dele. Eu não tenho certeza. E eu não sei se me arrependi de verdade. Você pode estar certo hoje. E você precisa estar. Se você tem qualquer incerteza na sua mente, qualquer incerteza, eu vou contar até 3 para você levantar sua mão. Há alguém que quer conhecer a Jesus e você não sabe se o seu nome está escrito no livro dele? Levante sua mão. 1, 2, 3. Levante sua mão. Por todo lugar vejo mãos. Levante suas mãos e levante alto. Não fique com vergonha. Ele ficou pendurado, despido em uma cruz por nós. Você quer ter certeza disso? Que ele escreva seu nome no livro dele? Todos, por favor, se levantem. Eu quero desafiar cada um que levantou sua mão. Eu vou chamar para vir aqui à frente. Sai do seu assento agora. Vem aqui à frente e nos dê o privilégio de orarmos com você. Vem até aqui. Qualquer pessoa, se em sua mente você não tem certeza, por favor, não vá embora. Por favor, não vá embora daqui. Venha até aqui à frente. Saia do seu assento, desça até aqui. Se você está em cima, venha para baixo. De onde você estiver, venha para frente. Tome uma posição para Jesus. Mostre que você quer algo sério com Ele, que está fazendo um compromisso hoje. Esta é a decisão mais importante que você pode fazer. Continue vindo, continue descendo. Se há mais alguém, continue vindo.
Deus está tão feliz de você vir aqui, que seu nome vai ser escrito no livro dele hoje. Isso é uma coisa maravilhosa. Deus tem um livro enorme e seu nome estará lá. Louve ao Senhor. Não há nada melhor que ter seu nome escrito em seu livro. Louve a Deus. Vou esperar mais alguém. Se há mais alguém, se você ao menos teve a vontade, se você está pensando, não sei se quero fazer isso, vou pensar nisso depois, por favor, não vá embora. Apenas uma alma é tão preciosa para Deus. Todo o céu celebra por causa de uma alma. Então, por favor, venha aqui. Louvado seja Deus, nós vamos esperar mais uns 30 segundos. Se quiserem cantar mais uma canção. Glórias a Deus. Glórias a Deus, isso é uma linda vista. Amém? Louve a Deus. Certo, nós vamos fazer mais uma oração. Se há mais alguém, são os últimos segundos. Venha até aqui. Por favor, venha. Nós vamos fazer uma oração que vai mudar toda a sua eternidade. Você vai repetir comigo, mas tem que vir do seu coração. Você simplesmente pede a Deus para te perdoar e o convite para entrar no seu coração. Eu sinto no meu coração que há alguém, uma pessoa, que está resistindo a Deus. Isso é o Espírito Santo falando com você. Não lute com ele. Ele tem uma vida maravilhosa para você e quer te levar ao céu. Há alguém? Eu sei. Há alguém? Por favor, venha. Glória a Deus. Louve a Deus. Sim. Continuem vindo.
Louvem ao Senhor. Glória a Deus. Estou esperando mais de um minuto. Uma alma é tão preciosa para Deus. Uma alma. Então vamos esperar mais de um minuto. Agradeço sua paciência, mas não há nada mais importante que a alma de alguém. Glória a Deus. Amém? Certo. Eu me sinto melhor. Eu sabia que tinha algumas pessoas se segurando. Certo? Glória a Deus. Vocês estão prontos para fazer essa oração, certo? Todos nós podemos orar juntos? Diga, querido Deus que estás no céu, eu sei que tenho pecado e eu não posso me salvar. Eu creio que o Senhor enviou seu Filho Jesus para morrer em uma cruz por mim. E ele foi crucificado. E ele morreu. Foi sepultado. Mas ressuscitou. E ele vive para todos sempre. Obrigado, Jesus, por perdoar os meus pecados. Eu me arrependo. Eu me afasto dos meus pecados. Me ajude a te seguir todos os dias da minha vida. Eu peço que entre em meu coração. Eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Você é o Filho de Deus. Você morreu por mim. E é o seu sangue que me lavou dos meus pecados. Obrigado, Jesus, por me salvar. Eu declaro que agora sou um cristão que nasceu de novo, indo para o céu. E eu vou te seguir todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.